Bom dia! Vamos nós mais uma vez fazermos um vídeo. Demoramos um pouco aí para gravar, mas estamos de volta. Vamos meditar na palavra de Deus. Nosso tema de hoje é escapando do juízo divino. Será que existe alguma possibilidade de escapar do juízo de Deus? Quando eu falo juízo de Deus, eu não me refiro ao julgamento. Eu estou me referindo aqui à sentença, à condenação, por assim dizer. Será que existe uma maneira de escapar da sentença do juízo de Deus? Nós vamos analisar um pouco hoje três casos, pelo menos três casos relatados na Bíblia, na palavra de Deus. O primeiro caso está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 19. A história vocês já devem conhecer. A história conta que chegaram dois homens em uma cidade, numa praça, e Ló acolheu aqueles homens em casa. E aqueles homens, na verdade, eram dois anjos enviados por Deus para avisar a Ló que a sentença havia sido dada sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E aqueles anjos de madrugada insistiram com Ló, apressaram Ló para que Ló saísse da cidade, pois a misericórdia de Deus já havia terminado sobre aquele povo, sobre aquela nação. E Ló saiu, foi embora. Em seguida, desceu fogo do céu e a cidade foi destruída. O segundo caso é aquela história em que, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas e os 10 mandamentos das mãos de Deus e receber também as instruções de Deus sobre a construção do templo, os serviços e os utensílios. E ali a palavra de Deus nos conta que o povo se desviou. Isso está registrado no capítulo 32 do livro de Êxodo. E então Moisés desceu e chegou lá e encontrou um bezerro de ouro que Arão havia feito a pedido do povo. E então Moisés disse o seguinte: quem é do Senhor, passe para o meu lado, venha para cá. E aqueles que se arrependeram passaram para o lado de Moisés, foram para junto de Moisés. E o relato bíblico nos conta que naquele dia morreram cerca de 3.000 homens, porque não quiseram passar para o lado de Moisés, ou seja, não quiseram se arrepender. O terceiro caso está no livro de Josué, no capítulo 6, o verso 25, onde nos conta ali o relato bíblico que Josué conservou a vida de Raabe e da sua família que estava dentro da casa, por haver escondido os dois espias que foram anteriormente naquela cidade observar a cidade. E Raabe reconheceu aqueles homens como sendo homens de Deus e acolheu aqueles homens em casa. Quando os homens, imagino que os soldados de Jericó foi na casa de Raabe procurar por aqueles homens, Raabe os havia escondido. E o relato diz que Josué conservou a vida de Raabe por ter escondido aqueles homens. Mas será que de fato foi só porque Raabe escondeu aqueles homens ali que a vida dela foi conservada, foi preservada? Não, queridos. A Bíblia nos conta no capítulo 2 do livro de Josué, os versos 17 a 21, nos mostra a verdadeira razão porque Josué preservou a vida de Raabe, porque Raabe teve a sua vida preservada. Não foi simplesmente pelo fato de ela ter escondido aqueles dois homens. Aqueles dois homens fez um acordo com ela. Ela pediu para que, quando Israel entrasse e invadisse a cidade de Jericó, a vida dela e da família dela fosse conservada, fosse preservada. E aqueles homens disseram para ela, deram para ela um cordão vermelho e disseram para ela que ela deveria colocar aquele cordão vermelho na janela, se ela quisesse escapar da sentença, da condenação de Deus. E este foi o sinal, esse foi o acordo. Se Raabe não tivesse colocado o cordão vermelho na janela,
mesmo tendo escondido aqueles dois homens, a vida dela e da família dela não teria sido preservada. Pois foi isso que os dois homens falou para ela. Se o cordão não tiver na janela, nós ficaremos isentos, seremos inocentes do sangue teu e da tua família. Esse foi o acordo, o sinal da obediência. Aquele cordão na janela foi o sinal da obediência e isso livrou a vida de Raabe e da sua família. Perceberam uma coisa comum nas duas histórias, ou melhor, nas três histórias? Uma coisa em comum aparece nas três histórias: obediência. Sabe, aquelas pessoas naquela história ali, no relato de Moisés, escaparam porque obedeceram a palavra de Moisés. Venham para cá. Né? Raabe teve sua vida preservada porque obedeceu. Ela colocou o cordão na janela. Ló e sua família escaparam porque obedeceu a ordem daqueles anjos saindo da cidade de Sodoma. Obediência, queridos. E você tem obedecido a palavra de Deus? Tem sido fiel, tem sido obediente à palavra de Deus? O único meio de escapar da condenação não é fazendo obras de caridade. Não apenas isso. Isso, fazer a obra, fazer beneficência, amar o próximo, ajudar o próximo, isso faz parte. Mas isso não é tudo. Isto não é tudo. Sabe, queridos, Raabe foi salva da destruição de Jericó porque obedeceu a palavra daqueles dois homens. Ela amarrou o cordão na janela. Esse foi o sinal. E hoje, qual é o sinal da obediência? O sinal da obediência hoje, queridos, é o sábado de Deus. Isso mesmo. O sábado é um dos 10 mandamentos. Está lá no Decálogo, no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao 11. Muitos cristãos, a maioria dos cristãos hoje, rejeitam este mandamento que faz parte do Decálogo. É o sábado. O sábado não foi abolido. O sábado não foi criado apenas para os judeus, para os hebreus ou para os israelitas, como alguns afirmam por aí. O sábado foi dado para todo mundo lá na criação. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 1, 2 e 3, nós encontramos isto. E no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13, lá diz que é dever de todo homem obedecer a Deus. Guarda os mandamentos, pois isto é o dever de todo o homem. Está lá, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. É o meu, é o seu dever guardar, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Obedecer a todos os mandamentos de Deus. Em Hebreus, capítulo 5, verso 9. Lá diz o seguinte, que Deus, Cristo, se tornou o autor da salvação para todos os que obedecem a Deus. Ele é o autor da salvação para todos que obedecem a Deus. Sabe, queridos, quer ser salvo, quer escapar da condenação, da sentença final, do juízo de Deus sobre este mundo, sobre o pecado. Você deseja escapar? Então, obedeça a Deus. No céu não haverá lugar para quem não obedece a Deus. Houve um que ousou desobedecer a Deus. Ele foi expulso de lá. Pense nisso. Você precisa da ajuda de Deus para obedecer a Ele? Peça a Ele. E com certeza Ele vai te ajudar. Convido você a orar comigo agora. Grande Deus e Pai que estás nos céus. Obrigado, Senhor, por tua providência. Obrigado por teu amor, por tua graça, por tua bondade, por tua fidelidade, por tua misericórdia para com cada um de nós, Deus. Pai querido, ajude esta pessoa, Pai, que tem o sincero desejo
de obedecer a Ti. Ajude ela, ó Deus, a tomar a decisão que vai mudar, que vai salvar a vida dela, Senhor. Salva, ó Deus, os Teus filhos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fortaleça a nossa fé. Nós oramos em nome de Cristo Jesus e Te agradecemos. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo.